Bom dia, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Prazer grande, enorme estar aqui com você. Hoje é dia 31 de janeiro, esse é o nosso primeiro vídeo do dia, o vídeo das 9 horas da manhã, tá bom? Pessoal, estou muito feliz e agradecendo muito vocês porque nossa audiência vem crescendo cada dia mais. O pessoal entendeu que não precisa ficar olhando matéria, pesquisando matéria, porque eu faço isso, o meu trabalho é sintetizar aquilo que realmente eu achei importante para poder trazer e trazendo uma explicação de forma que você entenda. Então, esse é o motivo do nosso crescimento, é o motivo do crescimento do canal, que a gente faz um trabalho sério e dedicado a você. Então, o mérito de tudo isso não é meu, é seu, que está aqui dando a sua audiência para a gente e querendo entender um pouco mais de política. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Mas vamos lá, eu sei que vocês querem notícia, né? Só relembrando, se não é inscrito ainda, 1 milhão e 300 mil seguidores, nossa próxima missão. Vamos lá, pessoal, tem matéria, sabe, grave, importante. Não sei se você já assistiu o filme Tropa de Elite. O filme Tropa de Elite, ele tem duas versões, o primeiro, né, e o segundo. O segundo filme, o título dele é Tropa de Elite, o inimigo agora é outro. Então é agora que você tem que abrir a sua mente, porque o inimigo agora é outro. Tá? O inimigo agora está no poder, o inimigo agora às vezes pode fazer coisas erradas e eu vou mostrar para você. E agora aquela imprensa que antes atacava Bolsonaro é inimiga do Lula nas coisas erradas. E você tem que começar a entender um pouco. Quer um exemplo? O Metrópolis. Eu vou trazer uma matéria para você de Guilherme Amado, tá? E essa matéria aqui revela muito da nossa política brasileira. É bem curtinha, eu vou fazer a leitura com você. Planalto e STF de prontidão para eventual crescimento de Rogério Marinho. Presta atenção. Isso aqui é grave. Nós temos três poderes que, segundo a Constituição, são independentes e harmônicos. É crime o presidente da República interferir nas eleições da Câmara e do Senado. Mas isso acontece sempre. Virou comum o que é errado. Agora, o STF interferir nas eleições de Câmara e Senado, isso é a primeira vez. E dessa vez está acontecendo de forma escancarada. E você vai ver o que essa matéria do Metrópolis traz para vocês, tá? O Planalto, que é o Lula, tá? E a base dele está projetando que Marinho vai ganhar, que Pacheco vai ganhar com 51 a 55 votos, tá? Então já está contando a vitória como certa. O Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal avaliam que somente um terremoto de grandes proporções poderiam fazer Rogério Marinho levar a presidência do Senado nessa quarta-feira e derrotar Rodrigo Pacheco. A palavra usada é certa. Terremoto. Vai ser um verdadeiro terremoto na vida de Lula e do STF. Porque Lula e STF estão alinhados, as palavras foram do general Sérgio, vocês viram isso. E o que acontece aqui que é grave para você entender? Se Marinho ganha, ele vai quebrar essa ruptura. Ele traz de volta o protagonismo e a separação entre os poderes. Porque se o STF realmente estiver cometendo crimes, ele pode abrir impeachments dos ministros do STF. Ele pode fiscalizar, chamar para a CPI. Se Lula mandar projetos ruins, querendo ajudar amigos ou empreiteiras amigas, o presidente do Senado barra. Ou seja, seria um contrapeso, um verdadeiro check and balance para acabar com a farra do boi. A matéria continua. Mas como abalos sísmicos são possíveis e na política, a articulação política de Lula e os ministros do STF, com mais atuação política, estarão de plantão até o Pacheco se sagrar vencedor. Você tem noção de que é o STF de plantão até o outro se sagrar vencedor. Presta atenção. Caso isso aconteça, ou seja, caso de hoje para amanhã o Rogério Marinho cresça, Padilha abrirá o cardápio dos cargos ainda não preenchidos e chamar os senadores que estão em dúvidas para conversar. Você tem noção do quanto é torpe, do quanto é complicado
a gente ouvir isso da política brasileira, que a gente acaba perdendo a esperança na política brasileira. Os cargos deveriam ser voltados para a população. Como você espera, como você imagina um país sério se os cargos são preenchidos por interesses pessoais e não em prol da população? Tá nítido e escancarado. Vai abrir o cardápio de cargos e chamar os senadores para conversar. Eles nem se preocupam em esconder isso aqui. E num ainda mais improvável cenário de terra arrasada, ou seja, do Marinho realmente estar vencendo, em que cargos não seriam capazes de captar os votos, os ministros do STF também são dispostos a chamar alguns senadores para conversar. Ou seja, um diálogo que se daria em outros termos. Ameaça? É esse o sentido da matéria? Então vocês têm que entender que o Brasil já se perdeu. A moralidade que a gente observa dentro do devido processo legal, a moralidade onde a gente tem leis que falam que o judiciário não deve interferir no legislativo, e assim como o executivo não deve interferir nas votações, isso não serve de nada. A Constituição nossa foi rasgada, tá? Vamos lá, ainda falando sobre o judiciário. Essa matéria é da Veja, tá? Olha só, 1.200.000 reais. Foi a multa aplicada ao Telegram, porque o Telegram não quis tirar as redes sociais do Nicolas. O STF não conseguiu intimidar o Telegram sobre a multa. E aqui fala que o Telegram, mesmo assim, foi intimado para em 5 dias retirar depois da multa, e o Telegram não fez nada, e quando o oficial de justiça chegou para intimar, o CEO, responsável pela empresa aqui no Brasil, nem no Brasil tá, falou, não, a hora que voltar eu dou atenção para isso. 2 pontos, só para você entender, tá? O Telegram é uma empresa russa, e o Telegram, ele ganhou um marketing barato, tá? Se você acha que a multa de 1.200.000 intimidou o Telegram, você está equivocado, tá? Se o Telegram precisasse pagar para colocar a sua marca em todos os veículos de comunicação que divulgaram o Telegram, passou na Globo, passou no Record, no SBT, no Metrópolis, na Veja, aqui a Veja fazendo publicidade. Ele foi publicidade em todos os meios de comunicação. E falando com um público que já não aceita mais, já não gosta mais das medidas tomadas pelo STF. Ou seja, foi uma jogada de marketing de mestre. Agora pensa comigo uma coisa. Você acha que o mercado não tem força? Qual seria a resposta do povo brasileiro se as redes sociais, eu estou falando aqui Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, resolvessem falar, não, nós não aceitamos. E se continuar aplicando multa, a gente sai do Brasil. Imagina que terra arrasada que seria, a lá Venezuela, a lá países comunistas que não têm sequer uma rede social para que os cidadãos possam utilizar. Pois é, fica o alerta que talvez alguns poderes supremos possam ser superados por poderes de meras e simples redes sociais, as big techs, tá bom? Você entendeu o que eu quis dizer. Vamos lá que tem mais matéria importante para vocês aqui, eu vou tentar não estender nesse vídeo. Vamos lá, essa matéria é boa e essa informação é boa. Metrópolis, tá? A intervenção federal no Distrito Federal chega ao fim e Capelli diz que missão foi cumprida, missão dada, missão cumprida, ou seja, tinha uma função. Vamos lembrar, no dia dos atos de 8 de janeiro, aquela aberração onde pessoas invadiram os prédios do Congresso, Lula já tinha um decreto ali, sabe, em mãos. E esse decreto foi um decreto de intervenção. Inclusive, um advogado entrou com um pedido para que o IP da máquina que redigiu o decreto seja apresentado. Por quê? Porque se esse decreto tivesse sido feito antes do início das invasões, alguma coisa está errada, você não concorda? Ou será que existe ministro da Justiça vidente dentro do governo Lula? Então, essa é uma briga que se quer saber. Isso aí se chama investigação dentro do Estado Democrático de Direito, o que é o mais justo possível, tá? O que é a grande questão aqui que você tem que entender? Chegou ao fim essa intervenção federal.
e agora retoma os poderes na mão da Celina Leão, que é a governadora, porque o governador atual foi arbitrariamente afastado por uma decisão que tirou o poder do voto das pessoas. As pessoas votaram em Ibanez para ser o governador e uma decisão judicial sem averiguação e sem investigação afastou um governador eleito. Palavras do próprio Romeu Zema de que houve um equívoco ali, né? Ou seja, uma decisão totalmente arbitrária, decisão judicial se cumpre, mas pode-se se questionar se é um Estado democrático livre, e eu, na condição de jurista, ponho aqui minha posição que não concordo com a decisão. Mas vamos lá. Por que ele diz missão foi cumprida? O intuito, segundo o senador Marcos Duval, não foi fazer a averiguação, foi cobrir rastros. Ele entrou para acusar o governo do Distrito Federal, porque eles querem a cabeça de Ibanez, e acusar a PM do Distrito Federal para que não respingue a responsabilidade em Dino, que, segundo Marcos Duval, tinha a obrigação de agir e não agiu. Havia um decreto editado no dia 23, onde ele tinha o poder de polícia ostensiva e não agiu. Ou seja, a responsabilidade era de Dino. E a missão do Capelli, que ele disse que foi a missão cumprida, é incriminar a PM do DF. Tá? O que é o grande problema? Mas um grande problema. Hoje a gente vive num tempo e num mundo onde todo mundo hoje é um cinegrafista. Todo mundo tem um celular na mão. A gente vive em momentos que todo lugar tem uma câmera de segurança. E a câmera de segurança do Congresso, que não está nas mãos e no poder do interventor, porque se fosse uma câmera do Distrito Federal, imagina-se que talvez essa imagem nem pudesse vazar, mas mostra, inclusive, o Fábio, que é o comandante do Distrito Federal, que foi preso, correndo atrás de vândalos, das pessoas que vandalizaram lá, inclusive arriscando a sua própria vida. Ou seja, a prova de que a responsabilidade não foi do Distrito, da PM do Distrito Federal, tá aí, só não vê quem não quer. Mas continua preso o comandante, continua o interventor dizendo que a missão foi cumprida, jogando a responsabilidade sobre o Distrito Federal, sobre a PM Distrito Federal. Tá? Então, realmente, ainda sobre esse ponto, né, Congresso ele reforça a segurança para posse. Dino chegou a falar que ia fechar a esplanada e que não poderia. Tá? Que ia fechar a esplanada, não poderia ter acesso de pessoas, mas mudou, voltou atrás, tá? Houve pressão popular e o que se fez foi reforçar a segurança da posse. Eu duvido muito que aquelas aberrações, aqueles atos sem sentido do dia 8 voltem a acontecer. Tá? Vamos lá, mais uma matéria para vocês. Jair Bolsonaro entra com pedido de vista de turista nos Estados Unidos. Ontem, no resumão da noite, eu trouxe uma informação sobre isso para vocês, mas ainda era uma especulação, não havia confirmação. Hoje a CNN traz a confirmação que o próprio governo americano já confirmou que Bolsonaro pediu o visto de turista, tá? Para que ele possa permanecer mais tempo nos Estados Unidos. O que isso implica? Implica que Bolsonaro não pretende voltar logo cedo para os Estados Unidos, para o Brasil, perdão. Pretende ficar um tempo a mais nos Estados Unidos. Até um tempo para se organizar, se planejar e esperar a poeira baixar. Porque a gente sabe que a poeira vai baixar dessa narrativa da mídia, porque a vidraça hoje é Lula, ele que está na frente e muita coisa ainda tem para acontecer aí. E a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui em primeira mão com vocês. Então, provavelmente, até atendendo a pedido do povo, tá? O próprio povo, eleitor do Bolsonaro, já pede para que Bolsonaro não volte ao Brasil. Não faz sentido e para que Bolsonaro deixe a vida pública e que agora novos nomes surgirão para 2026 e eu sei que tem nomes competentes, tá? E eu vou trazer aqui dois nomes que na minha visão, são dois nomes que... peraí, antes de entrar aqui, só para você constar, viu? Eu falei a primeira matéria do Pacheco, onde o Pacheco... ele já garantiu que não poderia haver qualquer coisa, tá empate, tá? Isso aqui foi o Luiz Felipe de Orleans e Bragança que postou. Tá empate e eles estão em pânico sobre isso. Já voltando a nomes, Romeu Zema
Tarcísio de Freitas. Eu tinha separado 2 matérias aqui para vocês, mas eu não quero o vídeo extenso, vai ficar para o próximo vídeo. Você vai ver quão importante e interessante é isso aqui que eu tenho para trazer para vocês, tá bom? Um grande abraço. Se ficou até o final, coloca até o final do vídeo. E se ficou curioso para saber o que é a matéria do Zema e do Tarcísio, você não perde aí o vídeo do meio-dia, tá? Porque no meio-dia eu vou falar sobre Tarcísio e Zema aqui e vou tentar manter os vídeos menores um pouco durante o dia e deixar o maior o da noite. Mas tá difícil, é muita informação chegando o tempo todo. E como eu disse, eu quero fazer uma seleção coerente para que você não precise procurar, tá? Você já vem aqui e você já tem o seu canal de informação com opinião jurídica e política bem feita, isenta e imparcial para você, tá bom? Obrigado por tudo, fique com Deus. Não se esqueça, se quiser saber de geopolítica, vou deixar o canal de geopolítica aqui no link da descrição. Pelo menos um vídeo por dia eu vou tentar fazer para vocês sobre geopolítica, porque eu adoro falar sobre política internacional também, tá? Mas vamos separar as coisas, tá bom? Um abraço, um beijo, fica com Deus. Obrigado pela confiança que você tem no nosso trabalho e pela audiência que vem só crescendo, graças a você.